Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Então, gente, iniciamos a semana aí com mais um contrato. E o contrato de hoje é o contrato, deixa eu botar o nome ali, de leasing, chamado de arrendamento mercantil. Ele faz parte do contexto de contratos empresariais, mas também que se tornaram acessíveis ao consumidor final, né? E representam aí linhas de financiamento. O factoring, por não ser visto como uma linha de financiamento, ele não ganha imunidades, né, como tem o sistema bancário, basicamente cobrar a taxa de juros que quer, desde que ela fique dentro de uma média de mercado, enfim. Até a questão de se ressarcir com a venda de títulos, né, que depois se tornam inadimplidos, né, isso se dificulta também para o factoring. O que faz entender que ele não seria necessariamente, não seria objetivamente uma linha de financiamento, embora na prática acabe sendo isso. E aqui tem um outro contrato que é também uma linha de financiamento, mas ele vem com outros disfarces, né? Ele vem com outras misturas que fazem com que ele não seja só isso, mas acaba sendo também uma linha de fomento, né? Desculpe até a minha voz, eu estou meio resfriada, ela está meio ruim hoje. Bom, embora um pouco mais antigo, o início do factoring, né, pelo menos a real expansão, acontece em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma lei editada lá pelo governo Roosevelt, Land and Lease Act, acaba instituindo a ideia do leasing, né, como um contrato, né, uma certa regulamentação. E ele é justamente um contrato para quem? Para aquele que não tem dinheiro para adquirir algum bem e precisa financiar. Isso a gente faz várias vezes, né, nas nossas vidas, né? A gente financia carro, financia imóvel, as pessoas financiam celular, né? E a indústria financia o quê? Maquinário, matérias-primas, fatores de produção, né? Você não consegue ter um empresário, um industrial que não utilize crédito rotativo, que não utilize linhas de crédito. Isso não existe. Até porque você não vai vender sempre igual todos os meses. Você pode até passar meses meio que no vermelho, por assim dizer, e depois tirar mais adiante. Isso é muito cíclico, né? Naqueles meses que não entra o dinheiro, você vive como? Você precisa de crédito bancário para poder produzir. Pagar empregados, né? Matérias-primas, produtos, etc. E na Segunda Guerra Mundial, né, quando a gente pensa que tudo bem, foram os aliados que derrubaram o eixo, né, Alemanha e Japão. Mas a grande produção, né, se a gente for ver assim, bélica, né, da guerra, ela partia da onde? Partia dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos dão um banho de industrialização no mundo naquele período ali, porque as pessoas trabalhavam horas a pino, né, num regime de trabalho intenso, ganhavam por isso, né, produzindo um maquinário bélico.
Enquanto os americanos homens foram para a guerra, as mulheres ficaram ali produzindo material bélico. Isso foi interessante também, porque com isso elas ganharam mais autonomia também, em termos de acesso ao emprego. Então, quando você vê lá aqueles países, Canadá, África do Sul, Austrália, entraram na guerra, então, mas não eram países com condições de produção bélica e nem compra com pagamento imediato. O Brasil entrou na guerra com um exército que a gente podia dizer medíocre, né? Se fosse ver num contexto geral. A gente mandou 20 mil praças, uns coitados, né? Mandou para morrer lá. Na Itália, nós não tínhamos nenhum uniforme, né? Eles chegaram lá na Itália com um uniforme emprestado do exército italiano. Até num primeiro momento eles foram rechaçados porque acharam que eram prisioneiros nazistas porque eles estavam com o uniforme azul, né? E ali a gente começou a desenvolver um pouco mais uma ideia de exército com maquinário, aviões e tal. Evidentemente que a gente nem tinha dinheiro à vista para comprar esse maquinário. E aí o americano, que é um cara muito esperto, né? e acho que produziu também com essa visão, né? Ele nos colocou a possibilidade de comprar também esse material. Mas, claro, à vista ninguém tinha para pagar. Então, tu paga em parcelas, né? Tu paga espaçado, né? Então, e aliás, eu tenho aqui uma outra medida melhor ainda. Eu tenho um outro produto, um outro serviço aqui melhor ainda do que tu comprar a prazo o tanque ali, ou a aeronave que seja. Vamos fazer um leasing. Mas leasing não é empréstimo de dinheiro. Mas não é só isso. Porque numa locação eu vou te locar, tu vai pagar o aluguel, vai me devolver. Num financiamento eu vou te dar dinheiro e tu vai começar a me devolver. Aqui é um financiamento focado num bem que tu precisa e depois tu pode comprar esse bem. Então, a gente vai fazer o seguinte, tu começa alocando, mas na verdade essa alocação é um empréstimo e no final tu pode comprar. O que tu acha disso? Olha, é um contrato múltiplo. Ele envolve locação, financiamento e compra e venda. E tem uma taxa de remuneração, né, mais baixa, né? Porque o próprio bem já é a garantia, né? Então, quer dizer, tu transfere a posse do bem para o sujeito não pagou, tu vai lá e tira o bem dele. E ele ainda fica devendo. Então, era interessantíssimo essa ideia. Claro que depois a coisa vai evoluindo, né? A gente sai do pós-guerra e tal. E a gente entra na década de 70. Né? Na década de 70, né, já tinha aquela questão lá do golpe militar, lá do milagre, né, brasileiro. Grandes grupos financeiros vêm para o Brasil e aqui se instalam, né, até para fornecer crédito, né, para a indústria. E chegando aqui, eles se dão conta que a gente tem um nível de produção muito rudimentar, né, muito atrasado. Então, a gente precisa renovar esse parque industrial. Até porque quanto mais maquinário tu compra, mais esses grupos internacionais ganham, porque eles estão te vendendo esse material, né? Então, aí o que acontece? Esses industriais, né, numa grande parte, não têm dinheiro para comprar maquinário novo da noite para o dia. Aí vem a instituição financeira e traz a proposta, vamos de leasing. Vamos fazer um leasing. E aí o próprio governo ele começa a trabalhar o leasing não como um contrato típico, mas criando benefícios fiscais para o leasing. Então, para aquele industrial que precisava de um maquinário, ele cria vantagens pela linha do leasing, né? Existiriam outras, mas o leasing era uma bem vantajosa, né? E aí, então, acaba sendo uma linha de financiamento incentivada, né? pelo governo, assim, vamos dizer. Ela não é ruim. Hoje em dia você vai fazer, por que eu não faria um leasing? Numa análise, se tu observar alguma outra linha de crédito que seja menor,
né, com taxas menores, tu vai por essa daí, né? O leasing ele só vai ser interessante se ele for competitivo naquele momento, em termos de taxas, né? Se ele for interessante, como já foi em vários momentos, ele é a bola da vez, até que venha alguma outra estrutura que passe por cima dele, né? Bom, e a grosso modo, né, como é que eu vou conceituar o leasing, né? Aí a gente pode botar da seguinte maneira. É um contrato pelo qual uma empresa, desejando utilizar certo equipamento, consegue que uma instituição financeira adquire o bem. Adquire o bem, alugando a ela por determinado prazo, admitindo-se que, ao final do período, o locatário possa optar entre a devolução do bem, a renovação da locação ou a compra por um valor residual fixado no momento inicial do contrato. Então, vejam só, é um contrato que eu entro com uma cara assim de locação. Leasing tem a ver com locação na tradução, né, do inglês. Então, eu entro como uma locação e, após o final de um período, eu devolvo o bem pelo qual eu paguei para usar, ou eu simplesmente renovo a locação, o mesmo bem, ou quem sabe até outro. Ou eu pago lá um valor residual e compro o bem, fico com ele para mim. E se a gente for ver hoje as companhias aéreas, né, das grandes às menores, as empresas não matam no peito uma aeronave, né? Tu não tem dinheiro para chegar lá e comprar um A320 na bucha, ali na vista. É uma aeronave que deve sair o quê? Quase 100 milhões de reais ou mais, né? Com tudo que ela tem dentro. Isso que eu estou falando de uma aeronave padrão, né? Para voos básicos, assim, que leva ali 200 pessoas, um pouco menos. Você já entra ali naqueles Boeing 777 ou Airbus A380, e a jogada muda para mais, né? Então, você não tem dinheiro para comprar um bem desses à vista, né? E vai ser um bem para quê? Um bem de produção, né? Como é que uma empresa aérea ganha dinheiro? Com avião no ar. Avião no chão é prejuízo. Tem que estar voando, né? Se for ver, para cada viagem que eles fazem, o percentual que eles ganham em cima de cada passageiro é pequeno. Tu tem que fazer aquilo ali girar, tem que ter uma produção, né, doida durante cada dia para fazer dar lucro, né? Então, essas aeronaves aí, elas são tudo via leasing, né? E chega um certo período em que elas entram já numa certa defasagem tecnológica, né? E aí, se você tem uma empresa de ponta, você faz o quê? Fez um leasing de uma aeronave, ficou com ela 7, 8 anos. Ah, tu quer renovar o leasing? Não, eu quero renovar, mas me traz uma outra mais moderna. E aí tu devolve essa e pega a outra e continua, né? E até porque trazer isso para o seu acervo patrimonial também não é interessante, porque depois de um certo período você vai ter um bem, por mais que seja uma aeronave, vai estar muito desvalorizado, e aí tu vai ter que achar uma empresa, uma companhia pequena, né, em geral países aí mais de terceiro mundo, para vender, e também o sujeito não vai ter ali para te pagar à vista, né? Então, não é uma boa, né, você capitalizar como patrimônio um bem tão caro e que o tempo gera um certo desgaste. Então, tudo ali é leasing, né? Empresa, contratos de financiamento envolvendo
esses aviões aí acabam passando por essa configuração contratual. Tá, mas então, né, que vantagens, né, reais teve para o leasing quando ele veio para o Brasil, né? Porque que os industriais, né, empresários foram buscar o leasing como uma linha de aquisição de maquinário, né, e produtos da produção, né, do serviço. E isso vem justamente, como eu falei, né, foi na década de 70, com uma lei, foi a lei, deixa eu botar aqui, lei 6.099, 74. Uma lei de cunho fiscal. Tá? Então, ela não é uma lei que traz todo um contexto de direitos e deveres envolvido entre os contratantes. E nem ela está muito interessada nisso. Então, se tu não tem uma lei que trabalha conteúdo contratual, tu não tem uma intervenção estatal, né? E aí, se tu não tem essa intervenção, não dá para dizer que o contrato é típico, né? O contrato é nominado. Ele está funcionando mais na prática do tráfico jurídico, né? Mais na prática do comércio em si, do que propriamente com uma estrutura jurídica, né? Tipo uma compra e venda ou um contrato de locação. Bom, mas aí, em termos fiscais, o que isso beneficia, né? Eu sou lá empresário, eu tenho duas opções: ou eu compro uma máquina que custa R$500 mil, ou eu faço um leasing dessa máquina. Se eu comprar uma máquina de R$500 mil, significa que a minha empresa teve lucro de R$500 mil. Aí eu vou adquirir ela, e aí eu vou ter um imposto de renda, vou ter uma contribuição social sobre lucro líquido e outros impostos incidindo sobre esses R$500 mil, porque isso foi lucro. Então eu vou pagar tributos em cima desses R$500 mil, ainda que eu tenha aplicado numa máquina, tudo bem. É um patrimônio imobilizado, mas é um resultado de operação de lucro da empresa. Bom, mas e se eu não compro essa máquina e faço um leasing de R$500 mil? Bom, aí é o seguinte: as contraprestações, mensalidades, locação, como se quiser chamar, do custo do leasing, que eu vou pagando mês a mês para usar aquela máquina, ainda que depois essa máquina de R$500 mil se transforme em R$700 mil, R$800 mil, que seja, né? Tudo que eu pago em cima dessa máquina, essa contraprestação do adquirente do leasing, ela é vista como custo ou despesa operacional. Então, daqui a pouco, se eu tenho lá R$500 mil de despesa operacional, eu vou pegar esse valor e vou ainda abater do meu lucro líquido, do meu lucro. Então, eu vou diminuir a minha margem de lucro, porque aquela máquina representou um custo de R$500 mil. Então, na medida que eu compro, eu aumento meu lucro para R$500 mil e vou pagar mais imposto. Na medida que eu faço leasing, eu vou pegar esses R$500 mil e vou abater do meu lucro. Então, eu vou ter uma margem bem menor quando, no final do mês, incidir o imposto de renda, né, contribuição social sobre lucro líquido, entre outras coisas. Então, o uso do leasing diminui o lucro real da empresa. E isso faz com que tu tenha um pagamento de impostos menor. E isso tudo, né, o governo sabe e tal, mas era um incentivo que era necessário para as empresas de crédito se estabelecerem no Brasil e poderem gerar esse financiamento necessário para a aquisição de maquinário da produção. E se não fosse assim, não investiriam no leasing e também não renovariam o parque tecnológico, né? Então, essa renovação, né, da indústria no Brasil está muito ligada também com esse tipo de negócio, né? Então, ele tem uma participação social aqui importante, né? Ele dá um impulso econômico crucial, né, para
para levantar a empresa, né? Para levantar as empresas, a indústria, né? Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? De leasing? Bom, mas aí, claro, né? Como ela tem um benefício fiscal, né, algumas coisas têm que ser vistas com uma formalidade, né? Com certa formalidade, com certa rigidez, para não virar oba-oba e não acabar em fraude fiscal, né? A gente não começar a fraudar operações de leasing que não existe, né? Para tentar abater depois da meta de lucro, da margem de lucro da empresa para pagar menos imposto. Então, lá no artigo 5º da Lei 6.099, lá no artigo 5º da 6.099, está dito o quê? Que no contrato deve estar descrito o bem, né? Escrever ele, né? Marca dele, número de série, etc., o que se trata. Valor das prestações, quanto é que é a mensalidade, né, para o uso desse bem. A gente chama de prestações, né, porque você entra no leasing como se fosse um aluguel, né? Só que esse aluguel é um aluguel de financiamento, porque no fim tu até pode comprar o bem, né? E dependendo do leasing, a companhia que está te cedendo, né, esse crédito, esse leasing, ela não está interessada no bem de volta, porque é um bem que desvaloriza muito, ela quer dar um jeito que tu leve ele. Só que aí tem que ver o seguinte, tu não fez uma compra e venda a prazo, né? Uma compra e venda a prazo, tu está com a posse do bem, depois se transforma em propriedade quando tu paga a última prestação. Tu entrou com uma ideia de locação, mas que não deixa de ser por fora uma linha de financiamento, que é a forma que tu tem para te manter com aquele bem ali. Mas, enfim, ali tu tem que ter o valor das prestações, juros, correção monetária, enfim, tudo que incidir, né? Critérios para reajuste do valor da prestação, né? Quais índices que incidem, etc. Prazo contratual, né, para bens em geral, tem que ter um prazo mínimo de 3 anos, né? Então já é um financiamento um pouquinho mais longo, né? Se for para veículos, é no mínimo 2 anos. Leasing para veículo é 2 anos. E aqui tem uma ideia interessante nessa 6.009, porque pela leitura dela a gente entende que o tempo de vida útil de um carro no Brasil é 5 anos. Então, quer dizer, durante 5 anos tu tem que manter o mercado abastecido com peças de reposição. Isso é até um reforço lá que vem do artigo 32 do CDC. Porque tu imagina, tu compra um carro hoje e amanhã a construtora decide tirar ele do mercado e tira tudo mesmo. Tu não pode ter uma batidinha, tu não pode nem usar o carro, porque tu não vai achar peça de reposição. Aí te transforma num carro de museu e tu perde todo o teu investimento no veículo, né? Quem é que vai querer um carro que tu não consegue consertar? Então, pelo menos durante, né, se resolveu parar a produção, 5 anos a contar da última unidade vendida, ainda o mercado tem que ser reabastecido com peças, né? Tem que estar disponível isso, né? E uma outra coisa que é importante é o direito da opção de compra. É o direito de opção de compra, né? Como é que eu vou exercer, né? Peguei o bem, estou financiando, mas esse financiamento, na verdade, eu chamo de um aluguel, estou pagando mês a mês, mas é como se fosse um financiamento. E lá, no final do contrato, eu não quero devolver, nem desistir, eu quero comprar o bem, vou ficar com ele. Então, como é que eu vou exigir isso? Como é que eu vou concretizar isso? Se não tiver esse opção de compra, né, já não é leasing. Aí era outra coisa, aí aluguel.
ou compra e venda a prazo, enfim. E aí, ao final, vão me cobrar, né, de regra, né? Vão me cobrar o tal do VRG. VRG. O tal do VRG significa valor residual garantido. Eu quero ficar com bem, tá? Então tem um valor residual garantido, tu paga. O bem é teu. Aí começou com locação, que na verdade era uma forma de financiamento, e termina com compra e venda. Então é um contrato bem interessante a arquitetura dele, né? Ele é de uma flexibilidade assim bem ampla, né? E ele ainda tem respaldo fiscal, concedendo benefícios para a empresa que usa ele. Então ele é bem criativo, né, na sua montagem, né? Não é tão amarrado, né, quanto outros que só lidam com um objeto praticamente aqui, né? Aqui tu tem três possibilidades que convivem entre si, né? Professor, Sim, eu peguei duas possibilidades, peguei locação, depois é o quê? Tu começa como locação, depois tu pode, ao final do contrato, devolve o bem e acabou. Ok. Ou tu renova. Não, eu quero mais um ciclo. Fiquei 3 anos com bem, vamos para mais um ciclo de leasing de mais 3 anos. Aí tu fica pagando o aluguel. Ou acabou, chegou no final do leasing, eu quero comprar. Quero ficar com bem, para mim. Entende? Então, ou tu acaba tudo, locação, ou tu renova o leasing, ou tu compra o bem. Tá, entendi. Ok? E aí é o seguinte, a gente tem esse valor residual garantido, que é cobrado ao final, se o arrendatário, nós temos o arrendador, que é a empresa de leasing, que vai fazer o quê? Ela vai comprar o bem de alguém que construiu. Ela vai lá e vai pagar o cara. E o bem vai passar para o nome dela. Aí ela começa a te locar. Esse é o papel do arrendador. Tem que deixar bem claro no contrato que o arrendatário, ao final, tem a opção de compra. Ele não é forçado, mas ele tem a opção de compra dentro do leasing tradicional, né? E tem essas 3 situações que ele pode utilizar. Mas se ele optar por comprar, aí tem o tal do valor residual garantido, que na verdade o quê? É um preço residual. Se tu pegar aí um leasing com prestações elevadas e levar ele durante um bom tempo, quando acabar o leasing, praticamente tu comprou o bem. Tu já pagou o valor do bem com lucro, inclusive, para o arrendador. Daí, no final, talvez tu tenha ali um valor residual garantido mínimo, que nessas alturas é melhor tu pagar do que devolver o bem. Tu paga esse valor residual garantido, fica com o bem, daqui a pouco tu revende ele e minimiza o teu prejuízo durante a manutenção do leasing. Então, quanto mais alto é a prestação, mais certo é que ao final do leasing tu já pagou todo o bem do carro, todo o valor do bem. E para que é o valor residual garantido? É justamente para isso. Se tu ainda não tivesse pago, né, se somando tudo que tu pagou durante esse tempo, esse aluguel, né, ainda assim não fechasse o valor do bem, então esse valor residual garantido representa esse resíduo, né, do preço da coisa, né, que tu vai lá, quita e acaba comprando ela.
Agora, um leasing de um tempo mais curto, com parcelas menores, se tu vai pagar um VRG, ele vai ser muito alto. E talvez tu nem tenha capital para isso, nem valha muito a pena. Então, é melhor fazer mais um leasing. Renova. Ok aqui? Tá ok, mestre. Muito obrigada. Bom, beleza, então. Aí a gente pode pensar, né? Tá, mas para pessoa jurídica é legal. Para pessoa jurídica é legal. Então, para que eu vou comprar um carro? Né? Daqui a pouco eu posso até comprar um baita carro, nem pinto ele com as cores da empresa. Ah, peguei um Audi Q5 novo, fiz no leasing. Vai dar uma operação elevada, eu jogo lá em nome da empresa, né? Vai ficar no nome dela até acabar o leasing, né? Mas eu, como sócio proprietário, vou usando, né? E muito empresário faz isso. E aí tu diminui os custos lá da tua empresa, ao mesmo tempo, né, que tu tem um veículo que tu gostaria, né? Agora, a questão é, na década de 80, ele abriu para o consumidor pessoa física. Foi a lei 7132. Ele abriu para o consumidor pessoa física na ótica da aquisição veicular, né? Ali é que ele acaba funcionando na sua grande parte, né, no mercado consumidor. Ele é isento de IOF, não paga IOF nessa transação. Se você for fazer um financiamento veicular, tem um IOF, ele incide prestação a prestação. A aprovação de crédito pode ser mais fácil, porque, no fim, o carro ele é a própria garantia do negócio, né? Você não paga, eles vão lá e pegam o veículo de volta, né? Mas aí tem que ver, né? Tem que comparar com outras taxas de financiamento, né? Se realmente no produto final o consumidor vai estar pagando menos por uma linha de leasing ou alguma outra espécie de empréstimo. Como eu disse, né, as partes aqui tem um arrendador. O arrendador tem que ser sempre uma pessoa jurídica, no formato de sociedade anônima. Os bancos têm a sua longa mano, suas companhias de leasing, mas também existem outras que não são vinculadas a banco. E essas companhias são controladas e fiscalizadas pelo Bacen, Banco Central do Brasil. Já o arrendatário pode ser tanto pessoa física quanto jurídica. Tradicionalmente, o objeto dele era móvel, não móveis, mas em 97 teve uma lei 9.514, para incentivar também a construção civil. Abriram leasing para imóveis. Também tem que ver, né, se vale a pena ou não. Sempre por forma escrita, seja por instrumento público ou particular. Então, ele é um contrato solene. Mas aí o que acontece? Tá tudo bem, tudo legal. Até agora eu falei uma visão tradicional de leasing que você vai encontrar nos Estados Unidos, tá? Que é onde foi criado. Mas no Brasil, a gente não consegue fazer nada sério, né? Pelo menos não sem fissuras, né? Sem gambelar. Uma dificuldade de a gente construir uma coisa assim que siga um caminho reto, né? É assim e deu. Não, vamos dar uma mexida aqui e tal. E essas mexidas aí distorcem toda uma ideia tradicional das coisas, né? E às vezes para beneficiários também de muito poucos em prejuízo de um número muito grande, né, de indivíduos. Aí a gente tem o problema do VRG e Brasil, Valor Residual Garantido e Brasil. E aí, qual é o problema disso? O problema é que desnaturaram o leasing, para variar. Pelo menos em parte aqui ele foi afetado, né,
concepção tradicional, o que acontece? Havia uma súmula do STJ, súmula 263, ela era de 2002. Ela dizia o seguinte, aliás, o que acontecia? Os bancos, no fornecimento de crédito via leasing para aquisição veicular, acabavam forçando o quê? A compra do carro. Então, quando na tua parcela vinha ali o que seria o aluguel, né, teu boleto, vinha também uma parte do VRG. Pô, mas espera aí, o VRG é para o final, se eu decidir comprar. Eu, como arrendatário, tenho que ter opção de comprar. Não posso ser forçado a comprar o bem. Porque se eu sou forçado a comprar o bem, isso aqui é compra e venda. Isso aqui é compra e venda a prazo. Onde é que fica a ideia de aluguel? Não tem, sou forçado a comprar. Se tu começa a me cobrar o VRG já no início, quando acabar o contrato, eu paguei todo o VRG, paguei todo o valor do carro e mais teu lucro. Aí o STJ disse o seguinte, olha, cobrar o VRG no início, então isso aqui é compra e venda a prazo, não é mais leasing. E aí até dá para fazer uma ação revisional, daqui a pouco tu vê ali que nas prestações tem alguma taxa elevada de juros, né? Abria caminho para isso. Se fosse só um leasing puro, né, o leasing tu já tem uma dificuldade de discutir isso, porque a mensalidade propriamente não seria pagamento de juros, seria um pagamento de aluguel. E também, se tu quisesse, num leasing propriamente, se tu quisesse antecipar toda a operação, inclusive o BRG, vou antecipar em 1 ou 2 anos para já adquirir o bem. Tu não conseguiria porque não era visto como um contrato de financiamento nem de compra e venda a prazo, era um contrato de aluguel. Então, na verdade, ele está te lucrando pelo período convencionado, né? E ele vai ganhar mais te mantendo vinculado a esse pagamento durante 5 anos do que encerrando esse contrato em 2 anos, te dando um desconto em cima de 3 anos que tu não vai usar o dinheiro dele. Então, tu não conseguia fazer essa antecipação, tinha que manter o leasing conforme a expectativa de ganho do arrendador. Mas aí o STJ disse, na medida que tu cobra o VRG no início, tu desvirtuou tudo, não tem mais leasing. Agora é financiamento com compra e venda a prazo. E aí tu tinha mais mobilidade para atacar esse contrato. Aí, em 2003, o STJ cancelou a súmula 263. 1 ano depois ele cancelou. Aí, em 2004, ele lançou súmula STJ 294, aliás, 293. Em 2004, ele lançou a súmula 293. E a súmula 293 já diz tudo ao contrário. Olha, cobrar o VRG antecipado não desnatura o leasing. Mas como não? VRG é para o sujeito pagar no final do contrato se ele quiser comprar. Não, mas não desnatura o leasing. Porque é um adiantamento que o arrendador precisa aí para em garantia das obrigações contratuais assumidas, né, e tal. Um papo furado que não tem a menor justificativa, né? O leasing não é. Mas isso é resultado, né, das operadoras de leasing bater lá no STJ, fazer pressão para ver se ajeita a coisa do jeito que elas queriam. E o STJ acabou cedendo ali na argumentação e aí criou o leasing à brasileira. Você cobra VRG no início e ainda assim é leasing. Então é aquelas engambeladas.
Alguma dúvida aqui? Um outro tema muito interessante no leasing, e para agora, com mais razão, para esse período nosso aí, 2020, 2021, foi o problema da variação cambial que aconteceu lá no ano de 1999, quando o Plano Real começou a afundar. O que acontece? O leasing, a importância dele principal é na produção, né? Só que aqui a gente acabou também fazendo leasing para aquisição, né? Mercado de consumo, carros. E teve uma das coisas interessantes que o Collor fez, foi quebrar a hegemonia da que a gente chamava Auto Latina, né? No Brasil. O Brasil só vendia e produzia carro a Ford, Fiat, Chevrolet e Volkswagen. É um oligopólio, né, entre as quatro. E ele abriu para as exportações e aí começaram a entrar os asiáticos aqui. E hoje realmente a gente vê esse efeito, né? Pega aí uma Toyota, Honda, Hyundai, até Kia talvez, superam, né? E hoje até investem também na parte de estética, que no início não era muito forte, mas em termos de motorização, mão de obra, tem resultados muito superiores a essas tradicionais. Inclusive a Ford, eu acho que nem está produzindo mais no Brasil. Superaram, né, esse contexto aí, permitiu uma concorrência mais interessante, trazendo inovações, né, a preços menores. E aí pegou, então, um período, né, de bonança, né? Posteriormente veio o Plano Real, 94, o Plano Real, né? 93, 94. E a gente conseguiu, acho que pela primeira vez na vida, pelo menos no século XX, deixar o dólar americano igual com a moeda brasileira. Aliás, até menos. Teve um período ali, 96, 97, que o real valia mais do que o dólar. É incrível que pareça. E aí o que acontece? Foi permitido por lei, né, que as pessoas fizessem contrato de leasing para aquisição de bens, usando como indexador a moeda norte-americana. Então, numa situação de paridade, tu comprava ali um carro cujo custo era $100 mil, tranquilo, porque tu sabia que aquilo ali era R$100 mil. E com a moeda norte-americana controlada, em um ano tu tinha lucro, porque não havia uma subida, né, dessas prestações. Então o pessoal se atirou muito em cima disso, principalmente para comprar importados, na época lá das Cherokees, que a Cherokee entrou no Brasil, da Jeep, entre outros. Só que aí em janeiro de 99, aí deu um problemão, porque aquela estabilidade cambial caiu e o dólar dobrou. A questão ali de poucos dias o dólar dobrou. E então, se você tinha feito um contrato de $100 mil, você já não tinha que devolver mais R$100 mil, você tinha que devolver R$200 mil. E aí foi uma loucura, né? A pessoa não estava preparada para isso e tal. E aí começaram a entrar com ações revisionais de leasing, né? Dizendo que houve desequilíbrio, né? Desequilíbrio lá pelo CDC, artigo 6º, inciso 5º, no mercado consumidor, isso não é admitido. Então, aí começaram a jogar, né? Quebra da base objetiva, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, todas aquelas teorias revisionistas, né, que vocês viram ali em Civil 4. Começaram a jogar agora para mudar o indexador, né? Então, tira o dólar, põe INPC, põe GPM hoje está lá nas alturas. Porque não dá, em dólar não vai dar. Aí
que aconteceu? Isso chegou na STJ. E eu digo esse trabalho aqui do leasing na década de 90, final da década de 90, é interessante para dar um suprimento para debates hoje. As pessoas têm levantado essa ideia de onerosidade excessiva, envolvendo contratos de aluguel, porque a atividade parou em razão da pandemia, ou diminuiu muito, tentar discutir um contrato bancário, etc. Aquela argumentação é interessante para hoje, por quê? Porque o STJ recebeu muitos pleitos nesse sentido e diz, não, peraí, a minha orientação vai ser a seguinte, se a instituição financeira, para te fazer o leasing, né, ela captou dinheiro no exterior, né, pegou com algum outro banco estrangeiro, ela vai ter que devolver em dólar. Né? Se ela provar que ela pegou no exterior esse capital que ela usou para comprar o teu carro e, de certa forma, te financiar ele, se ela provar isso, nós vamos fazer o seguinte. Pega esse aumento abrupto, né, que ocorreu ali em janeiro de 99 e divide ao meio. Então, daqui a pouco, o sujeito tinha que devolver 100 mil reais, que era igual a 100 mil dólares. A grosso modo, dobrando, ele teria que devolver 200 mil reais. Então, pega esses 100 mil reais acrescido pela dobra do dólar e divide ao meio. Então, em vez de tu devolver 200 mil reais, tu vai devolver 150 mil. Então, como consumidor, tu vai ter um prejuízo de 50 mil reais, não esperado. E o banco também vai ter um prejuízo de 50 mil reais, porque ele vai deixar de receber tudo que ele gostaria de ganhar diante da dobra do dólar. Então, na verdade, ele pegou os dois especuladores, porque não deixa de ser uma especulação, né? Você apostar numa moeda estrangeira, por mais que você tenha uma estabilidade, né, garantida pelo governo. Ele pegou os dois especuladores e dividiu o prejuízo de cada um pela metade. E aí, cada um assumindo os 50-50, né? Uma decisão aqui salomônica, né? E aí foi o que se trabalhou aí nesse período. Pergunto, alguém tem alguma dúvida aqui? Não. Então tá bem. Espécies de leasing. Existem várias espécies, mas tem três que são, eu diria que são as mais importantes. A primeira delas eu vou chamar de leasing financeiro. Financial leasing, leasing puro. O leasing financeiro é o seguinte, é um padrão normal, é o padrão usual de leasing. Você tem um arrendatário que escolhe o bem, olha, eu quero o carro lá da Fiat, o carro X. Lá. O senhor vai pagar à vista? Não, tem um agente financeiro aqui, vou fazer um leasing com o Santander. Tá bem? Santander Leasing SA vai lá e compra o carro, paga lá para concessionário, adquire o bem e te passa a posse do bem. Tu, como arrendatário, está com a posse do bem. Ao final, né, depois de usar o bem, principalmente se botarem já o VRG embutido, eu vou acabar ficando com o bem, vou acabar comprando ele. Do contrário, ao final eu posso decidir, né, se eu vou ficar com o bem ou não pagando essa parcela. O fato é que os bancos empurram, forçam a barra para o sujeito pagar o leasing, pagar o VRG já no início. Porque eles não querem o carro. Eles não querem ficar com o carro. Porque se tu devolver o carro, ele vai ter que pagar uma garagem para o carro, aí vai ter que chamar lá não sei quem, um parceiro para vender o carro, aí o parceiro vai vender, e aí vai ganhar uma comissão, e no fim ele ganha muito pouco por um preço, por um bem que se desvaloriza muito.
Investir em carros no Brasil comprando é um péssimo investimento. Eu considero um péssimo investimento na medida que tu tem veículos e que tu perde 20% do valor dele em um ano. Então, é um bem de consumo que tu não pode esperar que dele saia um resultado financeiro positivo, né? Por menos que ele se desvalorize. Além de outros custos, né? IPVA caríssimo, tem o seguro, a manutenção também, peças. É mais caro que um filho, um carro no Brasil. Então é complicado. Esse é o padrão, não, leasing mais tradicional, que a gente conhece, costuma ser um pouco mais esticado, e o valor das prestações também é um pouco mais alto, e ele acaba pagando o próprio carro ao final, acaba ficando com ele, né? Então, o sujeito entra no leasing no Brasil como consumidor, você não pensa em devolver o carro depois. É uma linha de financiamento para você adquirir um bem veicular, pronto. Então, tu já entra com a ideia de comprar. Né? Só que se fosse fazer uma outra linha de financiamento, de repente, naquele momento, ela é pior. Então, tu faz via leasing. Mas a tua ideia não é alugar, usar, devolver, renovar, é comprar mesmo. Com esse tipo de objeto. Tem um outro leasing, que é o leasing operacional, chamado de renting. É quando o próprio arrendador já tem a propriedade do bem e ele transfere a posse ao arrendatário. Vamos pensar aí, hoje você tem essas construtoras, você tem o Banco Toyota, Banco Volkswagen, Banco Fiat. Nem sempre são as linhas, são as financeiras que o consumidor busca, mas à medida em que tu usa essas instituições financeiras, também desaparece o intermediário, né? Principalmente para a própria fabricante, né? E ela consegue ter mais lucro se esse agente financeiro faz parte do grupo dela. Então, ela acaba sendo a propriedade do bem e transfere a posse à arrendatária. E esse aqui já tem mais uma cara de um leasing que vai ser renovado e tal, as parcelas são menores, não vale a pena pagar um VRG ao final, que é mais alto. E tem mais uma figura aqui chamada de leasing back, chamado de retorno. Leasing back, retroleasing ou leasing de retorno. Você tem que pensar assim numa espécie de circunferência em rotação. Por isso a ideia é de retorno. Você tem um arrendatário que é dono do bem. Ele fabricou o bem. Fabricou uma máquina. Até então a máquina é dele. E ele gostaria de ficar com a máquina, mas ele não pode, ele precisa vender ela. Porque ele precisa do dinheiro dela. Mas ele gostaria de ter essa máquina até para a produção dele. Como é que eu vou resolver isso? Eu preciso dessa máquina, mas eu tenho que vender ela. Aí ele acha um arrendador, né, uma instituição financeira, e ele vende a máquina para ela. Por exemplo, uma máquina valendo 150 mil, ele vende a máquina para o arrendador dá 150 mil na mão dele.
e depois, como ele fez um leasing com esse arrendador passa a posse. A máquina volta para o arrendatário na via da posse, antes era propriedade, agora ela retorna como posse, para ele usar e dar continuidade como leasing. Então, ele fez uma compra e venda com o arrendador pagou ele, e agora o arrendador passou para ele como posse. E começa a pagar o aluguel mensal. Aí, justamente, nesse retorno do arrendador com o arrendatário, via leasing, via transferência de posse, é que a gente tem o contrato de leasing. Você transfere a posse, ali você começa a desenvolver um leasing. Aí a gente pergunta o seguinte, mas o que está havendo com esse arrendador? Porque o sujeito pagou o arrendatário e agora também vai dar a posse do bem para o arrendatário. Cadê o lucro dele? O lucro dele está justamente na cobrança dos aluguéis durante o período de leasing. Digamos ali, o sujeito me vendeu a máquina por 150 mil, e aí eu faço um contrato de leasing com ele de 60 meses. Cinco anos, né? Cobrando R$5.000 ao mês. Porque ele precisa da máquina, mas não tem, mas precisava se capitalizar. Ele continua com a máquina, ganhou um dinheiro, e aí eu vou cobrar 5 mil por mês durante 60 meses. E aí qual é o meu lucro como arrendador? Meu lucro é R$300.000. Eu comprei a máquina por 150 mil, passei a máquina para ele, e o uso da máquina vai fazer com que ele me devolva R$300.000. Então, eu dobrei meu investimento. Então, claro, para mim, como banco, é muito mais interessante fazer ele usar meu dinheiro de forma estendida do que simplesmente ter comprado um bem dele e ficasse por isso mesmo. Quanto mais tempo um banco te rola num financiamento, mais ele ganha. É por isso que a gente vê, o pessoal faz isso, né? Pega aí o crédito consignado e rola, principalmente servidor público, né? Vai ver o sujeito está há 10, 15 anos fazendo crédito consignado. Imagina o que o banco não tira em cima disso. E hoje é uma barbada, né? Tu nem precisa ter contato interno lá com ninguém. Por exemplo, servidor do Rio Grande do Sul. Tu quer saber se o sujeito está ganhando bem ou razoável para empurrar daqui a pouco um crédito consignado nele ou, enfim, está ganhando menos. É só tu ir no portal da transparência lá. Portal Transparência Servidores, vai aparecer todo mundo. Desembargador, juiz, qualquer tipo de servidor mostra ali o que ele está ganhando mês a mês, vantagens aqui, acolá. Pô, aquilo ali é um filé, tu olha aquilo ali e começa a despachar o e-mail, SMS, não quer um crédito. Tem 50 mil aqui te esperando. 1% ao mês, barbado. Né? Durante 4 anos aí tu dobra a dívida. Entenderam aqui? Os 3 leasing? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, tudo certo. Então, tá ok. O último ponto aqui diz respeito a aspectos processuais do leasing. O primeiro deles é a retomada do bem. Retomada do bem. Se você não pagar o leasing, né, ficar inadimplente, o arrendador vai para cima de você com uma ação de busca e apreensão, com pedido liminar, para reaver o bem. E depois ainda vai cobrar todos os encargos do seu inadimplemento. As empresas de leasing tentaram forçar a barra
Tentaram forçar a barra, enquadrando tentando enquadrar o arrendatário como aquela figura do depositário infiel. Uma figura que nem deveria ter constado da Constituição Federal, mas acabou aparecendo lá como uma das exceções à prisão civil. O devedor de alimentos e o depositário infiel podem ser presos. Não uma prisão pena, né, mas uma prisão coação até resolver o problema do fator que te levou à cadeia, né, à prisão. E tinha um contrato que era chamado alienação fiduciária em garantia. Estava lá, Decreto-Lei 911/69. Também foi feito para implementar o parque industrial com linha de financiamento mais facilitada, onde o próprio objeto de financiamento era a garantia dele. E lá, na alienação fiduciária em garantia, acabava o pagamento, o sujeito se tornava inadimplente, o banco ia para cima com liminar e não encontrava o bem. Está na casa da minha sogra, sei lá, um amigo meu pegou, não sei cadê o carro. A segunda visita do oficial de justiça podia ser para a prisão civil, porque aí você convertia a ação de busca e apreensão em ação de depósito e o Código Civil permitia a prisão do depositário infiel. O atual também permite, artigo 652 do Código Civil. Depois, claro, isso aí foi mudado em dezembro de 2008. O STF disse que, por conta do Pacto de São José da Costa Rica, a quem ele intitulou de lei supralegal, inventou lá o puxadinho, né? É uma lei supralegal, o Pacto de São José da Costa Rica, e ele diz que não pode ter prisão civil, não sendo devedor de alimentos. Então, com isso, eles tiraram a eficácia do 652 do Código Civil, né? Então, ainda que a Constituição preveja a prisão do depositário infiel, tu não tem como realizar ela porque tu matou a lei ordinária, que trazia como ela seria, né? O tempo dela. Então, em dezembro de 2008, desde então não pode mais. Mas, antes disso, as operadoras de leasing queriam que o arrendatário do leasing fosse a mesma coisa. Se tornou inadimplente, vou lá buscar o carro do sujeito com uma liminar de busca e apreensão, não encontro o carro, aí eles queriam transformar em ação de depósito para tentar fazer o sujeito ir preso e não conseguiam. Porque aí a jurisprudência dizia: leasing não é financiamento, não é alienação fiduciária em garantia. E não tem como fazer essa interpretação ampla aí. Então, não levavam, não conseguiam fazer a prisão do depositário infiel porque não conseguiam enquadrar o leasing dentro daquela figura que permitia, que era a alienação fiduciária em garantia. Então, o devedor de leasing estava protegido sob essa ótica. Mais tarde, também, o STJ fez a súmula 369. Ele diz o seguinte: mesmo que o contrato de leasing tenha cláusula resolutiva expressa por inadimplemento, o banco, na instituição financeira, o arrendador tem que notificar o arrendatário pessoalmente, dizendo que ele está em mora, previamente. Você está em mora, o contrato vai ser rescindido, você terá que devolver o bem. Tem que notificar ele pessoalmente. Mesmo que o contrato já tivesse dito isso, que correndo a mora, no automático já está cientificado da rescisão. Então, só vai conseguir uma liminar lá o banco que primeiro notificar o sujeito dizendo que ele está em mora, que ele tem que resolver essa mora. E se não resolver, bom, aí vai ser rescindido. Aí vai ter a busca e a apreensão. Uma proteção interessante, né? Arrendatário. Bom, e um outro ponto aqui nos aspectos processuais fala sobre a devolução do
VRG antecipado. Caso da inadimplência. Como eu disse para vocês, né, os bancos aí, principalmente no financiamento veicular, ficam forçando a barra. E forçando a barra no sentido de te cobrar já o VRG no início. Valor residual garantido no início. Daí, se eu quero desistir do contrato, ou se eu me torno inadimplente, eu vou devolver lá o bem, né? Perdi ali as parcelas, porque, na verdade, era um aluguel, né? Estava pagando pelo uso. Mas esse VRG que eu paguei, que no final eu não vou comprar o carro porque eu me tornei inadimplente, como é que faz? Aí a jurisprudência entendeu que não dá para deixar o arrendador, né, o banco, porque aí é enriquecimento sem causa, né? Se o sujeito devolver o carro, rescindir o contrato, não tem como ficar com a VRG que ele pagou, porque ele não vai comprar o carro. Então tem o recurso repetitivo do STJ, 109.9212, de março de 2013, que tinha a seguinte pergunta: o VRG antecipado deveria ser restituído ao arrendatário ou compensado com parcelas faltantes do contrato que ele não acabou? Ah, mas ele não finalizou o contrato, então isso fica a título de perdas e danos, essa perda. Aí o STJ foi instado a se manifestar sobre isso, né? Fazendo uma tese jurídica. E na tese dele, ele disse o seguinte: se o produto de venda do bem, aí já pensando que o bem foi devolvido e o banco vai vender ele na praça. Se o produto de venda do bem, somado ao VRG já pago, que não todo, né, parcialmente, for maior do que o VRG do contrato, o arrendador deve devolver esse VRG, descontadas as despesas ou encargos contratuais. Aqui até fiz aqui um cálculo no seguinte sentido. Fiz o VRG do contrato seria, por exemplo, R$40.000. VRG. Para eu ficar com o carro, além de pagar as mensalidades, eu teria que pagar R$40.000, que na verdade estavam sendo embutidos já junto com os aluguéis, eu estava pagando desde o início. O VRG do contrato era R$40.000. A venda do carro devolvido, o banco conseguiu vender por R$30.000. E o VRG que eu já tinha pago, não era os 40.000, porque eu não estou levando todo, não estou ficando com o carro para mim, né? Dava R$20.000. Então, na visão do STJ, se eu somar o produto de venda desse bem com VRG pago e constatar que ele for maior do que VRG do contrato, eu teria direito de receber o VRG já pago. Aqui eu noto que tem uma diferença de R$10.000. Então, eu teria direito de receber o VRG que eu paguei de volta, perdendo essa operação, porque eu me tornei inadimplente. Ok. Só que aí o STJ diz, descontadas despesas ou encargos contratuais. Quer dizer, na medida em que eu rescindi o contrato por culpa, porque eu não consegui pagar, enfim, vai ter multa, vai ter
taxa disso, vai ter, sei lá, mais o que o banco botou ali no contrato. E aí eu vou ter que pagar essas despesas. Então, eu vou ter que ver o seguinte, esses 20 mil, que foi o que eu paguei de VRG, suprirem essas despesas e sobrar alguma coisinha, o banco me devolve. Na prática, eu acho que eles vão abater desses encargos e eu ainda vou ficar devendo. Eu vou devolver o carro, vou perder o contrato, sou capaz de notificar devendo para o banco. A ilustração é interessante para dizer que eu tenho direito a receber algo, mas na prática eu acho que eu não vou receber nada, porque são contratos muito carregados, né? Tem cargo para tudo que é tipo, né? Então, não sei, é um alento, mas pode ser que não signifique grande coisa. Pode ser que não tenha grande representatividade. Mas, enfim, essas eram ideias aí principais em torno do contrato de leasing. E aí eu lhes pergunto, alguém ficou com dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida de leasing? Arrendamento mercantil? Para mim está tranquilo, mestre. Brigadão. Para mim também. Quarta-feira, que antecede aí a nossa P2, né? P2 semana que vem. E segunda a gente não tem aula, né? Porque é feriado de 15 de novembro. Nós vamos fazer mais uns exercícios justamente ali para naquele estilo que a gente faz, né? Com questões e debates, né? Para nos aquecer aí para P2. Em princípio, aqui esse é o último contrato. Aí vamos ver se ainda teria espaço para mais alguma coisa, porque a gente tem encontro final, tem mais uma aula presencial para final de novembro, né? Final de novembro, início de dezembro. Por ali ficou meio ruim, porque botar uma aula depois da P2 é uma garantia de zero assistência para quem é professor, né? O sujeito tem que ter muita fé nas pessoas, imaginando que elas ainda vão assistindo, ainda mais presencialmente, né, sem ter ainda a questão da existência da prova. Então, vou ver se, né, a gente ainda acha alguma coisa aí que as pessoas, né, possam também se interessar e a gente desenvolver para lá, né? Mas, em princípio, esse é o nosso último contrato a valer para a prova. Nós fizemos aí uma bateria aí bem grande de tipos negociais e alguns com subdivisões e tal. Então tem bastante contrato aí nesse nosso caminho aí semestral. E aí, então, quarta, nós fazemos essa última resolução ali de desafios ali de perguntas, né? E ficamos aí à disposição, vamos conversando. Então, encerra o semestre essa semana. Em termos de conteúdo, para a prova, acabou aqui. É bastante coisa. Tem bastante coisa. Tem bastante gravação, tem bastante slides, tem bastante coisa. Espero vê-los também na quarta, de novo, né? Enfim, para a gente fazer os últimos debates, né? Depois da P2, sim, aí o pessoal acaba... Até porque a P2 nem presencial é, né? Aí o pessoal se dissipa, né? Vai se dissipando. Então, eu também já vou deixar aqui, né? Porque vai que alguém não venha na quarta, né? Então, meus agradecimentos pela presença, né? Pela essa continuidade aí desse caminho que a gente fez aqui, um caminho virtual, né? Mas foi bem interessante, acho que foi bem produtivo esse semestre aqui, principalmente com a turma de vocês. Eu gostei bastante, pessoal bem interessado, né? Fazendo algumas interferências aí bem produtivas. E vamos seguindo com as coisas aí. Tá bem? Obrigada, então, professora. Até quarta, então. Até quarta-feira daí. Brigadão, grande mestre. Até quarta. Até quarta. Um abraço a todos. Um abração. Brigadão.
Tchau. Nada, até mais.